Boa noite. Há 100 anos começava na Europa a Primeira Guerra Mundial, o conflito mais sangrento que o planeta havia visto até então. 28 países participaram de batalhas intensas durante 4 anos. O saldo de mortos, entre civis e militares, é de quase 20 milhões de pessoas. A Primeira Grande Guerra foi marcada pelo uso de tecnologias novas para a época, como o avião, o tanque de guerra e o telégrafo. Provocou mudanças radicais no mapa-mundi e deu origem à Liga das Nações, organização que mais tarde seria substituída pelas Nações Unidas, a ONU. Mas é também na Primeira Guerra que estão as raízes de conflitos ainda mais violentos que ocorreriam anos mais tarde, como a Segunda Guerra Mundial. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conhecer melhor as causas e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Para essa conversa, a gente convidou Francisco Miranda, que é autor de um blog muito rico sobre as guerras. Convidamos também Marcelo Medeiros, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq. Completa o nosso debate Paulo Chaves, professor de História. Hoje o programa é gravado e, por conta disso, não há participação do público. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. A gente está comemorando, na verdade, celebrando, relembrando o centenário da Primeira Guerra Mundial, esse conflito terrível e que, para muitos de nós, é difícil de entender por que ele ocorreu, né? Assim. E aí eu queria perguntar a cada um de vocês, já que são várias as interpretações, né? O que é que estava em jogo, principalmente, e que fez gerar esse conflito? Qual era a questão central da Primeira Guerra Mundial? Vou começar com o professor Paulo Chaves. Boa noite. Boa noite. Na verdade, devemos compreender que a Primeira Guerra Mundial, ela resulta de um conjunto de fatores que vão desde do nacionalismo de alguns países, refletidos em questões ideológicas como o pan-eslavismo, encabeçado pela Rússia, que pretendia a formação de um bloco de países de origem eslava, assim como também o pan-germanismo, encabeçado pela Alemanha, mas que por trás das questões nacionalistas, por trás dessas questões, inclusive envolvendo concepções étnicas, estão aspectos econômicos. A Primeira Guerra Mundial, sinteticamente, ela pode ser explicada como uma busca intensa por países que se industrializam entre o século XVIII e o século XIX, respectivamente na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial, por mercados consumidores. Então, por trás de questões nacionalistas, étnicas, estão, obviamente, as disputas por mercados consumidores. Professor Marcelo, qual causa da guerra o senhor vê como central, assim, como importante para entendê-la? Assim? O que é que para o senhor é decisivo para a eclosão desse conflito? Boa noite. Boa noite. Eu acredito que todos os processos bélicos, na verdade, revelam a última instância de um processo político. Então, há uma busca por maior poder. É importante ressaltar, como o meu colega aqui já anotou, que havia um tipo de contestação, vamos dizer assim, ao poderio britânico que já durava algum tempo. Então, a unificação alemã que acontece no final do século XIX, ela vai permitir, vamos dizer assim, uma contestação desse poder, mais diretamente pela Alemanha, que tal qual nós conhecemos hoje, e também por forças emergentes que também desafiavam esse poderio britânico, né? Então, podem ser citados o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Todos os países que não existem mais, né? Também é curioso estudar esse período da história, porque ele trata de países que, enfim, territórios que estão lá, mas países que não existem mais, né? Exato. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, do final dessa guerra, foi uma transformação, vamos dizer assim, da cartografia propriamente dita e da cartografia de poder também, com a emergência dos Estados Unidos, né? E você, na sua abertura, falava sobre celebração. Talvez a celebração maior a gente possa efetivar justamente daqui a 4 anos com o armistício. Nós estamos comemorando os 100 anos da
da eclosão, vamos dizer assim, da Primeira Guerra Mundial. Né? Por exemplo, O grande motivo a ser celebrado, na verdade, é o fim dela. Exato, né? exato. Que acontecerá, quer dizer, o centenário acontecerá daqui a 4 anos. Francisco, o que é que você enxerga como central, assim, para entender como esse conflito começou? Assim? O que é que, na sua visão, é mais importante? Preciso que se entenda, como já foi posto, que a eclosão da guerra ela não iniciou em 1914, ela fez parte de um contexto. Ela não surge assim, né? Do nada, né? Não foi a crise de julho de 14 que deu origem à guerra. A gente vai ter todo um contexto político e econômico que vem, alguns até retroagem mais ao fim da Guerra dos 30 anos. E esse processo ele foi se degradando até a eclosão da guerra em 1914. Então, a gente não há como dizer um fato específico que se diga a guerra ela iniciou por esse ou por outro motivo. Foi um contexto político e econômico que deu a eclosão da guerra. E, além do mais, ainda digo que quando a gente diz que pode daqui a 4 anos fazer a comemoração, se a gente levar em consideração que a gente teve um segundo conflito, a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais para comemorar. O marco do início da Primeira Guerra Mundial, eu lembro bem das minhas aulas de história, né? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Em Sarajevo, na Bósnia. Mas esse fato histórico isolado assim, é difícil de compreender, né? Ele era arquiduque de onde e por que ele foi assassinado, quem o assassinou e com quais motivos? Acho que o professor Paulo Chaves pode ajudar a gente a entender melhor esse evento especificamente, né? Assim. Claro. Levando-se em consideração que o grande barril de pólvora que antecede a Primeira Guerra é a região balcânica. E por que a região balcânica? Porque a região balcânica... Se o senhor me permite só um intervalo, a região balcânica é aquela região ali no leste europeu, perto da... Isso. Onde estão Grécia, Romênia, Bulgária, aquela parte mais do leste da Europa, não é isso? Sérvia, mas, por favor. Bósnia, Eslovênia, Macedônia, toda aquela região ali. Então, aquela região era verdadeiramente um barril de pólvora antes da Primeira Guerra, porque existe um conjunto de etnias e que toda a região estava dominada por 2 grandes impérios. Os Balcãs ocidentais, sob domínio do Império Austro-Húngaro, e os Balcãs orientais, sob domínio do Império Turco-Otomano. E dentro da região existiam 2 países basicamente independentes, a Grécia e a Sérvia. E ali dentro existem, como eu coloquei, muitos povos de origem eslava, que estão sob domínio, sobretudo, do Império Austro-Húngaro. E a Rússia tinha um projeto sobre a região que era unificar esses países eslavos, como a Sérvia, Bósnia-Herzegovina, como a própria Eslovênia, como a região da Macedônia, parte da Macedônia, parte de Montenegro, e pretendia juntar pelo pan-eslavismo, como já foi citado, esses países sob a orientação, sob a tutela da Rússia. E claro que para esses países se proclamarem independentes e formarem uma grande nação eslava, cujo nome seria a Grande Sérvia, esses países eslavos teriam que proclamar sua independência em relação ao Império Austro-Húngaro. E ali dentro surgem, então, alguns grupos terroristas pan-eslavos que vão lutar pelo processo de independência. Entre eles, a Grande Sérvia, ou melhor dizendo, a Jovem Bósnia, né, e a Mão Negra, que são grupos eslavos que lutam pelo processo de independência. E é nesse contexto que entra o arquiduque Francisco Ferdinando. Ou seja, ele é herdeiro do trono austríaco, ele já está para assumir o trono austríaco em 1914, e quando ele tem conhecimento de todo o processo de formação, né, do ideal pan-eslavo, ele decide então ir até Sarajevo para intimidar esses movimentos, justamente no dia em que a Sérvia comemorava a sua independência, né, que foi em 1496.
Foi meio uma provocação também. Foi né? uma provocação para dizer, olha, eu não tenho medo de vocês. E nesse contexto, claro, os grupos terroristas pan-eslavos sabiam que matando o herdeiro do trono, isso geraria uma instabilidade no processo sucessório que poderia facilitar ao processo de independência das nações eslavas e da formação da Grande Sérvia. A gente tem, inclusive, umas imagens, tanto do arquiduque, quanto também do dia, né, em que ele foi assassinado. Tem uma foto que é atribuída como se fosse o rapaz que assassinou ele, o estudante, né, o Gavrilo Príncipe, mas depois essa foto é contestada, assim. Isso. Não sei, a gente está vendo, eu acho que a foto do arquiduque com o seu vistoso bigode e com uma farda meio militar, né? Ao lado da esposa Sofia, né? Essa imagem que a gente tem especificamente, ele está sozinho. Essa sim. Mas esse aí foi o rapaz que foi assassinado e que deu origem oficialmente, digamos assim, à Primeira Guerra. É o estopim, né? Da Primeira Guerra. E a outra imagem que a gente tem é justamente de integrantes do grupo sendo presos no momento do atentado lá em Sarajevo, que é uma imagem bem marcante. Essa é clássica. Né, essa é uma foto bem clássica do dia, né, do dia específico em que o conflito, esse atentado especificamente ocorreu. Lembrar só que houve a explosão, o processo dele, houve a explosão ao carro, o carro não foi danificado, ele seguiu até a prefeitura, ou seja, foram vários pequenos fatos que deu a eclosão da morte dele. Não foi muito incrível esse relato, né? Diz que ele sofreu um atentado meia hora antes de morrer. Meia hora antes, exato. Se eu sofrer um atentado, eu corro para casa e passo um mês em casa. E assim, ele continuou. Os ânimos estavam tão acirrados ali, era tão simbólico aquilo, que ele continuou até ser assassinado de fato, né? Inclusive, o motorista dele vai errar o caminho e vai dar de cara que até o próprio príncipe ele vai se ter uma surpresa, olha quem está aqui, não é? E vai atacar. Né? Isso é uma opção. Queria perguntar ao professor Marcelo um pouco sobre quem estava em conflito, né? Quem eram os grupos, as alianças que estavam em guerra, assim? Na verdade, eu acho que a palavra foi bem adequada. O assassinato do arquiduque foi o estopim. O importante de se ter em mente é que havia várias alianças secretas entre um grande número de países. E foram essas alianças que, na verdade, deram essa dimensão mundial ao conflito que poderia, de certa forma, ter se restringido a essa região dos Balcãs. Dos Balcãs, exatamente. Né? Ora, quais são os grupos que se encontram envolvidos? Né? Dois grandes grupos, vamos dizer assim, principais, a conhecida Tríplice Entente, que vai ser formada pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia, e a Tríplice Aliança, que será essencialmente formada pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro e depois também pelo Império Otomano. Então serão esses dois grandes grupos, vamos dizer assim, que irão se enfrentar numa guerra que ficará conhecida como uma guerra de trincheiras, que eu espero que a gente possa falar sobre isso daqui a pouco. Queria falar um pouco sobre isso, essa questão das trincheiras um pouco mais adiante, mas queria aproveitar a presença de Francisco aqui para falar um pouco sobre a tecnologia, né? Como foi colocado, foi uma guerra que estava ali naquele processo da segunda revolução industrial em alguns países, né? E foi muito marcada pelo uso de novas tecnologias, no pior sentido, né, assim, de armas mais letais, mais violentas, de novas tecnologias de guerra, mas também novas tecnologias de comunicação. Queria que você falasse um pouco sobre o que é que teve de novidade, assim, nesse momento, nessa guerra, assim, o que é que hoje para a gente é uma coisa comum, mas que naquela época era lançamento, assim. Um fato que até certo ponto curioso é a própria Torre Eiffel, né? Ele se questionou muito o que é que aquele monumento gigantesco ali no meio de Paris iria ser útil, né? Então foi feito várias fases para que se tentasse até derrubá-la. E quando quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, um dos
itens que se estudou foi montar uma rede de telégrafo lá, de tentar fazer a comunicação do telégrafo sem fio. Então foi a primeira, o primeiro item útil que a gente pode dizer que a Torre Eiffel foi usada. Hoje ela está lá para a gente tirar foto dela, para subir, para tirar foto, mas a gente pode entender que isso foi um marco assim. E a gente pode, quando vem a Primeira Guerra Mundial, em termos de tecnologia, a gente lembra muito do pombo correio, né? Mas houve outro processo, né? A corrida bélica, ela proporcionou, no final do século XIX, início do século XX, um avanço bélico letal muito alto. E o que não acompanhou foi a proteção individual dos soldados. Tanto é que a gente pode dizer que a quantidade de corpos de rosto deformado, a própria cirurgia plástica, ela teve um avanço, né? O enxerto ósseo, o enxerto Por quê? Porque se procurava fazer a reconstrução facial, já que os soldados na trincheira, ele botava a cabeça e era atingido. Por exemplo, avião foi usado na Primeira Guerra? Pois é, aí a gente teve a introdução do avião como arma de combate. Né? A gente teve a entrada do tanque da guerra, da figura do tanque, ainda meio desengonçado, meio mais como arma letal. Protótipos de submarinos. Protótipos de submarinos. A gente tem o próprio chá em saquinho, ele foi uma invenção da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem, até no nosso dia a dia, não considero isso como um legado bom, vamos assim dizer, mas não deixa de ser um legado, né? Mas nesse contexto aí a gente vai ter a introdução do dia a dia, o que isso é comum, né? Todo grande conflito humano, ele traz com que o homem ele chegue o seu próprio limite e consiga criar novas formas de a gente vai ver o homem à lua e a Segunda Guerra Mundial que vai dar novas coisas. Inovações. É que, na realidade, o século XX foi o século da velocidade, né? Exato. Saindo do processo de industrialização que foi intenso entre o século XVIII e XIX, o século XX já começa como um século da velocidade, né? É por isso que o Hobsbawm fala dos extremos, né? Isso, a era dos extremos, o Hobsbawm. Extrema avanço, né? E da tecnologia e do conhecimento humano, mas ao mesmo tempo de total letalidade E como e você barbaridade. colocou, é curioso porque... Eu vou ter que só me interromper rapidamente para a gente fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta eu lhe retomo a palavra. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre os 100 anos, sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje é o centenário da Primeira Guerra Mundial. Para conversar sobre o assunto, a gente chamou Francisco Miranda, que é autor de um blog muito completo sobre a história das guerras. A gente convidou também Marcelo Medeiros, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e também pesquisador do CNPq. E o nosso terceiro convidado é Paulo Chaves, professor de História. Hoje o programa é gravado e, por conta disso, não há participação do público. No bloco anterior, eu interrompi o professor Paulo Chaves quando ele falava sobre o século XX, que foi quando ocorreu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teria sido os séculos da velocidade, dos extremos, do uso daquela tecnologia da qual a gente falava. Eu retomo a palavra para o senhor. Pegando um gancho no que o Francisco estava falando e também a citação já da Guerra de Trincheira, que o Marcelo falou, o curioso é que o avanço tecnológico foi tão intenso que as técnicas de combate não acompanharam na mesma velocidade. Existem citações que muitos comandantes de trincheira utilizavam ainda o manual de combate de Napoleão Bonaparte, né, do início do século XIX. Isso fazia com que, por exemplo, eles desconsiderassem o surgimento de uma arma de grande letalidade, que era a metralhadora. Então, a contagem
do tempo que uma tropa se levantaria para tentar ocupar a trincheira inimiga, na época de Napoleão, no início do século XIX, era totalmente diferente, até porque as armas elas teriam que ser remuniciadas manualmente, e claro que o tempo, né, seria muito mais extenso. Não tinha a repetição também, né? Não tinha, as armas não eram intermitentes, né, como na Primeira Guerra já era. Sabe que essa doutrina nossa, perdão, essa não doutrina nossa, mas a doutrina de guerra francesa, ela perdurou no pós-guerra. Pois E é. ela veio para cá, para o Brasil, e foi o doutrinamento do nosso exército até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma questão que um exército em campanha, ele vai ter uma mobilidade tal e que ele vai parar em um determinado momento e vai estacionar aquela tropa. As redes de transporte na Europa durante a guerra eram muito boas. Então, a gente se conseguiu deslocamento de grandes exércitos e simplesmente parava em um determinado local. Então, tinha uma aglomeração, uma aglutinação de soldados. É curioso, ao mesmo tempo que a gente fala em tecnologia, que como o professor Marcelo falou no bloco anterior, a imagem clássica da Primeira Guerra é a imagem da trincheira, né? E a gente tem até algumas imagens que eu selecionei de trincheiras, assim, fotos clássicas de trincheiras em alguns lugares diferentes da Europa, assim. O que é a trincheira? O professor Marcelo podia explicar um pouco para a gente o que é essa construção, né, digamos assim. Bem, a Primeira Guerra Mundial ela é caracterizada como uma guerra estática. Né? Havia uma euforia, como você mencionava em determinado momento, das populações no sentido de participar da guerra, mas imaginava-se uma guerra rápida. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de posição, ou seja, uma guerra onde houve muito pouca movimentação das tropas. A gente né? no ar está aparecendo a imagem de uma das trincheiras Pronto, na região então, a trincheira, na verdade, é uma França. cavidade que é feita no solo, né, que permite, então, a proteção dos soldados de infantaria e, a partir desse posicionamento, tenta-se progredir paulatinamente e conquistar o terreno adversário. É importante se ter em mente também que muito do transporte que era feito na Primeira Guerra Mundial era um transporte com tração animal. Cavalo mesmo, né? Cavalo, né? E a introdução da velocidade, ela se dá de forma muito lenta, né? Então, os carros de combate que foram introduzidos na Primeira Guerra Mundial, eles vão, na verdade, eles vão ser muito utilizados e dentro de uma outra concepção, que seria a concepção de uma guerra não estática, mas de uma guerra dinâmica, que seria a característica da Segunda Guerra Mundial. E a França, ela sofreu muito na Segunda Guerra Mundial porque ela persistiu com essa ideia da guerra estática. A tal da linha Maginot. A linha Maginot foi isso. Né? Obviamente que as tropas alemãs não poderiam atravessar a linha Maginot, era uma linha inexpugnável. O que é que eles fizeram? Eles contornaram. Né? Contornaram como? Com a Blitzkrieg. E o que foi a Blitzkrieg? Foi esse desenvolvimento da velocidade que gestou, vamos dizer assim, na Primeira Guerra Mundial, com um manual, né, que eu até trouxe aqui, que é o que estou lendo agora, né, Achtung Panzer, né, atenção, blindados, foi escrito em pode mostrar a capa desse livro foi em nossa câmera 1937. Né, então, o Hans Guderian, ele escreveu esse manual em 1937 e a aplicação das técnicas desse manual foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Né, então, houve, vamos dizer assim, uma defasagem muito grande entre a concepção dos Estados-maiores da França e da Alemanha e, infelizmente, a concepção alemã estava mais adequada às novas técnicas presentes no momento. Antes do senhor falar, tem outras imagens de trincheiras, tem a trincheira, tem uma trincheira britânica, também tem a trincheira de, acho que é IP, na França. Uma coisa importante sobre a trincheira é que elas eram grandes calamidades públicas, né? Assim, as pessoas moravam aí dentro, né? Passavam muitos dias, muitas semanas, muitos meses, e tinha rato, tinha doença, os dejetos eram geridos de forma muito... Em francês existe uma expressão que se diz les poilus,
são os peludos, na verdade, né? Porque eram eles não faziam barba, as condições de higiene eram muito ruins, né? A gente, inclusive, pode dizer que o ganho, qualquer ganho de terreno, ele era sob o custo de muitas vidas. Então, para que uma pequena força... Tem outra trincheira no ar, que eu acho que essa é do exército britânico. Mas, por favor, continue. Exato, assim, você tem a trincheira, mas para que você tomasse alguns metros de terreno, para que você avançasse, isso ia... o custo humano disso era muito alto, né? É o que a gente já vem falando da questão de grandes potências bélicas, como de uso de metralhadora, né? Nisso, para se ganhar 100, 200 metros, tinha que se deixar muitos corpos. E tem também, Aimone, algo do ponto de vista tecnológico que foi, salvo engano, usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, foi a guerra química. Os gases, né? Os gases. Né? Gás mostarda, Gás né? mostarda. Que também foi uma inovação. A letalidade muito alta, como você já tem um conglomerado, um efetivo muito próximo, muito aglomerado, então qualquer tipo de ataque de gás, o nível de baixa era muito alto, né? Hoje, muitos deles, eu acho que são, inclusive, proibidos pelo direito internacional. Mas nessa época... A Conferência de Genebra mesmo determina... Mas hoje, na época, eles foram também usados, né? Foram bastante. Outra coisa curiosa sobre essa questão do avanço, das trincheiras, é que muitas batalhas foram ganhas à base da baioneta mesmo, né? Que era aquela... Por mais que você tivesse metralhadoras e submarinos, mas muitas batalhas foram ganhas com a lâmina acoplada num rifle, né? Apesar que talvez seja interessante também a gente dar uma explanada maior, né? No palco, no teatro de guerra. Sim. Porque a gente concentra muito a ideia de que a guerra ela se deu apenas nas trincheiras. Mas talvez seja interessante nós darmos um giro, né, em todo o palco da guerra, para que nós percebamos que, na realidade, existiam 3 frentes bem claras na Primeira Guerra. A frente ocidental, que realmente é a frente de trincheiras. Que era ali entre a França e a Alemanha, Bélgica. Bélgica, né, já que a Alemanha foi contida no chamado plano, né, Schlieffen, de tentar ocupar o norte da França pela Bélgica. E ali realmente foi o quadro, como já colocado, mais complicado, se é que alguma situação de guerra não seja complicada, porque ali se entrincheiraram os exércitos e ali realmente a coisa foi à base da baioneta mesmo. Né? Mas talvez seja interessante a gente lembrar que existiam ainda 2 frentes, que é a oriental, onde a Alemanha demolia a Rússia, né? A Rússia czarista não conseguia conter o avanço do poderoso exército alemão, que é um legado da Prússia, do processo de unificação. Existia a terceira frente, que continuou ali, né? Muito localizada nos Balcãs, onde talvez o maior número, talvez não, com certeza o maior número de países ali estava lutando, né? Porque além dos países balcânicos, nós vamos ter a entrada da Itália, né? Combatendo a Áustria, combatendo a Hungria, pela associação do Império Austro-Húngaro. Nós também teremos a entrada da Romênia, da Bulgária, da Turquia, do Japão. Né? Da África também, né? Na realidade, sim. Aí eu já acrescento outra linha de expandindo um pouco mais, que é pouco usual, mas que a gente estuda pouco, que é com relação à frente dentro das próprias colônias, já que a Alemanha tinha muitas colônias, a Inglaterra, o império que o sol nunca se punha, então houve também conflitos bem locais, né? E as tropas foram mobilizadas, né, na África do Sul, nas colônias alemãs, nas colônias francesas, então talvez aí esteja a dimensão do mundial que a gente fala, né? Que a gente fala da trincheira, a gente fala da frente russa, mas também a África também houve, na Ásia também houve, né? Então... E para muitos, inclusive, o que transforma a Primeira Guerra em um conflito de caráter mundial, talvez não seja nem a belicosidade em si, mas sim o que estava ali em disputa, que era justamente a economia do mundo, né? Exato. O país, ou o bloco de países que vencesse o conflito, fatalmente iria dominar, né, a economia mundial, como de fato se dará, né, Marcelo? Após a Primeira Guerra, ascende como potência emergente
e que passa a ser quase hegemônica dos Estados Unidos, né? Que entra ali no finalzinho da guerra e tem todas as vantagens de ter passado todo o conflito fornecendo, né, produtos à Europa e depois... aquecendo mesmo sua economia, aquecendo sua sua indústria, economia. né? O senhor falou em dois nomes que eu acho que são fundamentais para entender a Segunda Guerra. Primeiro foi a Rússia, né? Assim, e eu queria contar um pouco, que vocês contassem um pouco dessa história da Rússia, né? A Rússia fazia parte da chamada Tríplice Entente, junto com o Reino Unido e com a França, e ela é destruída pelo exército alemão. E nesse intervalo da guerra de 1914 a 1918 que ocorre a famosa, importantíssima Revolução Russa, né? Então eu queria tentar entender um pouco de como é que se dá a conexão entre essas coisas, qual é a relação da Primeira Guerra com a eclosão da Revolução Russa. Talvez o professor Marcelo possa ajudar a gente um pouco com isso. Repare bem, eu não sei se há relação de causa e efeito entre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de Outubro de 1917. Não teria condições de explicitar isso para você. O que eu posso apontar como fato importante para a Primeira Guerra Mundial é que, a partir do momento em que eclode esse movimento revolucionário, a Rússia ela se volta para suas questões internas. Ou seja, a Tríplice Entente ela se vê, vamos dizer assim, enfraquecida pela não saída, mas vamos dizer assim, pela participação pouco efetiva, vamos dizer assim, de um ator que até então se mostrava importante, apesar dessas devastações que ocorreram no território russo por parte do exército alemão. E, ao mesmo tempo, a Revolução Russa ela vai surgir, vamos dizer assim, como algo extremamente importante para o período pós-guerra. Ou seja, vai ser a partir desse momento que uma alternativa real vai aparecer para o sistema capitalista, até então dominado de forma muito clara pelo Império Britânico, já passando o bastão para um outro poder hegemônico que surgia, que eram os Estados Unidos. Mas a Revolução Russa ela tem essa importância de fornecer uma alternativa ideológica a um discurso quase que uníssono, vamos dizer assim, baseado no sistema capitalista. Há inclusive autores que digamos assim, dão uma sustentação na tese de que a própria Alemanha tenha financiado, inclusive com 2 milhões de marcos à época, o início do conflito. Foi dado a Lenin e a Stalin para que eles fossem, ou seja, o financiamento, vamos dizer assim, partira da Alemanha para a eclosão dessa Revolução de Outubro. Né? Então, eles assinaram um tratado de guerra bem considerado um tratado humilhante, assim, né? Um tratado que reconhecia fortemente a derrota deles. Eu não vou saber falar o nome do tratado. Brest-Litovsk, isso mesmo. Isso. Que isso também acho que deve ter... polonesa, inclusive, né? Ah, é? Brest-Litovsk. Inclusive foi assinado esse tratado entre a Alemanha e a Rússia sem o consentimento dos outros participantes da Entente, né? A Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha para sair da guerra, para resolver ou tentar resolver, como o Marcelo bem colocou, suas questões internas. Um país destroçado não só pela guerra, mas por questões anteriores, né, como o Domingo Sangrento, a derrota frente ao Japão na disputa pela Manchúria. E ali, na Revolução de Outubro, já tendo acontecido a Revolução de Fevereiro, responsável pela derrubada do czar no próprio ano de 1917, Nicolau II, e que abria espaço para que os bolcheviques eles tomassem o poder em outubro. Então, ali, Lenin, ele resolve realmente tirar o país da guerra, até porque existia uma grande falência de toda a estrutura de Estado. Um país que já não era uma superpotência, né? Era um país muito rural. Né? Ao contrário, a entrada da guerra foi quase que suicida, porque era o país com maior contingente militar, mas talvez
colocando, né, numa disputa, numa balança, talvez fosse o país, dentre as potências, mais frágil, né? E ficou provado na guerra, porque a Alemanha destroçou. E que já vinha de uma derrota, né? Para o Japão, já vinha de uma linha já perdida já, então tem todo esse contexto, ou seja, a criação. Na verdade a ideia, o que eu creio, é que é aquela velha máxima de você pegar os problemas de um país e fazer com que o povo se une em volta de uma causa. Então eu creio que a entrada e a participação russa no início desse processo é não perder essa hegemonia que classicamente conduziu para ela a guerra e fazer com que o próprio povo se voltasse para essa causa. O outro ator que eu queria comentar a entrada é justamente essa questão dos Estados Unidos, né? Como eles entram depois e com todo um aparato novo. Esse bloco está no finalzinho e eu acho que esse tema merece um pouco mais da nossa atenção. Então eu vou aproveitar para chamar logo o intervalo e em seguida a gente fala um pouco da participação americana e da importância disso nesse grande conflito. A gente volta daqui a pouco com a continuação desse debate sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. Até já! De volta com a Opinião Pernambuco, o nosso tema de hoje é o centenário da Primeira Guerra Mundial. Participam dessa nossa conversa Francisco Miranda, que é autor de um blog sobre as guerras. Está com a gente também Marcelo Medeiros, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq. E completa o nosso programa Paulo Chaves, que é professor de História. Eu deixei no ar essa pergunta sobre os Estados Unidos, né? Qual foi o papel dos Estados Unidos nessa guerra? E de que forma eles saíram da guerra? Imagino que já eram uma potência, mas que depois da guerra se tornaram central, como continuam a ser até hoje. Quem gostaria de falar sobre isso? Talvez o professor Marcelo pudesse falar um pouco. Eu acredito que a Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, deu oportunidade a essa expansão norte-americana que já encontrava-se em gestação. O continente europeu, de forma quase que generalizada, destinou todo o seu esforço produtivo para a guerra. Então, isso fez com que a produção das demais coisas, vamos dizer assim, fossem transferidas para outras partes do globo, né? Entre elas os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se beneficiou, do ponto de vista econômico, muito com esse conflito, e isso permitiu justamente ele aumentar suas exportações e desenvolver de forma mais efetiva o seu parque industrial. Obviamente que também do ponto de vista político, a Primeira Guerra Mundial deu oportunidade para os Estados Unidos, vamos dizer assim, talvez a palavra adequada não seja ultrapassar, mas apoiar firmemente o seu parceiro privilegiado no continente europeu, que era o Reino Unido, que continua, de certa forma, ainda sendo esse parceiro privilegiado ainda hoje, e, a partir daí, firmar uma cabeça de ponte muito forte, vamos dizer assim, para justamente essa Revolução de Outubro que acontecia a partir de 1917 na Rússia. Então, a Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, ela, ao mesmo tempo, sofre um impacto positivo dos Estados Unidos, ou seja, a participação dos Estados Unidos, ela contribui, vamos dizer assim, para a vitória da Tríplice Entente, e, ao mesmo tempo, a Primeira Guerra Mundial abre as portas para os Estados Unidos, vamos dizer assim, no que diz respeito à sua ascensão como potência hegemônica global. E o Brasil? O Brasil participou, declarou guerra à Alemanha, né? Exato. Teve embarcações torpedeadas e enviou pessoas também para a guerra, né? Eu queria que Francisco falasse um pouco sobre a participação brasileira. Só uma questão sobre o exército americano. Tinha cerca de 70 mil homens nessa época. E havia um conflito já em andamento com o México. Então, ou seja, houve uma preparação
para a Primeira Guerra, que envolve um contexto, sai do bloco europeu e passa a atingir países até então neutros, como é o caso do Brasil. O Brasil teve algumas dos navios dele sendo fundados por embarcações, por U-boats à época, não nesse termo ainda, não era muito como esse termo, mas a gente teve, digamos assim, de 4 a 5 exemplos de participação do Brasil. Uma esquadra ela foi deslocada para fazer a proteção à área do teatro, da entrada do Canal da Mancha. Essa esquadra teve muito problema. Ela teve que ir para reparos ainda no seu deslocamento na costa da África. A gente teve um hospital de campanha no centro de Paris, que depois da guerra vai ser doado ao exército, à França. E a gente teve a participação de alguns militares, alguns oficiais que fizeram frente, que atuaram em linhas de frente. O mais destacado dele é o José Cavalcante, que é irmão do futuro presidente da Paraíba, João Pessoa, e que ele vai comandar um pelotão de tanques na frente ocidental. Mas com uma tropa, um pelotão de tanques brasileiros? Não. Só ele como um oficial brasileiro. Sei. Ele comandou uma linha de tanques francesa. E atuou nessa linha. A gente também teve 18 pilotos, dos quais 8 entraram no patrulhamento do Canal da Mancha. Quando essa esquadra brasileira chegou, inclusive, já era dias antes, ia ser dado a paz, ia ser selada a paz. Então, a participação do Brasil foi bem pontual, mas que de alguma forma relevante. Né? Queria mostrar a última série de fotos que a gente tem. A primeira é do Exército Britânico na região de Jerusalém. E aí tem até uns canhões, e aí a gente vê mesmo como grande parte dos acontecimentos do século XX e dos dias de hoje já tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Os conflitos que virão, né? Os conflitos que virão. A gente tem uma foto também, essa foto é bem marcante, de um submarino perto lá na região histórica de Londres. Isso aí acho que já deve estar voltando da guerra, né? Tâmisa, né? Da Ponte da Torre, né? Tem também uma foto do Tratado de Versalhes, né? Do documento mesmo, a capa dele, o Tratado de Paz, que é um documento histórico. E tem também, essa para mim a foto mais marcante, mais chocante das que eu peguei, que é um cemitério. Esse cemitério fica acho que é Douaumont, na França. E estão aí enterrados vários dos soldados de uma pequena batalha, de uma guerra gigante, né? Assim, então, todas essas coisinhas brancas são cruzes, são pessoas, são filhos, pais, primos e pessoas que morreram nesse conflito tão violento. Queria falar um pouco, já que a gente falou da atualidade, de que forma a Primeira Guerra Mundial afeta os dias de hoje. E aí eu falo, por exemplo, essa questão que a gente tem lá no Oriente Médio, na Palestina, isso de alguma forma tem relação com o que começou a ser com as disputas da Primeira Guerra Mundial? O professor Paulo podia falar um pouco sobre isso? Eu diria diretamente. Diretamente. Você citou a questão do Tratado de Versalhes, que é o tratado mais conhecido imposto contra a Alemanha. De fato, um tratado humilhante, um tratado de 420 artigos que visavam, de fato, a humilhação da Alemanha, inclusive não só a humilhação, mas também a falência, né, do país. Mas existem os chamados tratados de minoria, que são os tratados impostos contra aqueles países que fizeram parte, né, da guerra ao lado da Alemanha.
E entre esses tratados, existe um importantíssimo, chamado Tratado de Sèvres, que é imposto ao Império Turco-Otomano e que gera o esfacelamento de um império gigantesco que compreendia parte dos Balcãs e grande parte do Oriente Médio, e que era um império que já estava instalado ali desde 1453, ou seja, meados do século XV, compreendendo a Palestina, o atual Iraque, o Irã. E quando esse tratado ele é imposto, o Império Turco-Otomano ele é fragmentado. Surgem, então, protetorados, como, por exemplo, o protetorado sobre a Palestina. Protetorado, para que fique bem claro, é uma espécie de ocupação colonial. É uma das manifestações, né, das novas colônias que surgem desde o século XIX. Então, por exemplo, a Palestina se torna um protetorado britânico. E esse protetorado britânico ele vai durar até 1945, quando então a Inglaterra se retira da região e repassa a administração de toda a Palestina para as mãos da então ONU, recém-criada ONU, em detrimento da falência da Liga das Nações, e que a partir de 45 a ONU passa a administrar a região da Palestina, até que em 47 decide dividir o território palestino entre judeus, que voltavam para a região desde o final do século XIX, através do movimento sionista, e os palestinos. E uma divisão que foi feita meio que a fórceps, sem grandes discussões, né? E que terminaram gerando os primeiros conflitos, porque logo depois Israel, né, se instala como Estado na região e os palestinos passam a contestar essa condição do Estado de Israel sendo inclusive reconhecido pela ONU e passam então a reivindicar também a existência de um Estado palestino que oficialmente até hoje não é reconhecido. Então talvez o surgimento dos conflitos, pelo menos mais recentes, sobre a região, que hoje, né, geram esse grave problema, sobretudo na região de Gaza, os problemas estão visceralmente ligados ao processo de desdobramento da Primeira Guerra pelos tratados. Ou seja, na verdade é a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra que é aí que está o germe de toda essa questão, né? E a divisão entre os países vencedores, isso é muito Sobretudo curioso. França e Inglaterra, né, que passam a dominar a região. Esse talvez seja o caso que na mídia seja mais que a gente fale mais, mas, por exemplo, a minha geração ficou muito impressionada com aquelas guerras que houve ali na região dos Balcãs, né? Na Bósnia, na Croácia, aquelas guerras de independência da Iugoslávia, né? Da ex-Iugoslávia. Isso também tem uma relação ainda direta com esses nacionalismos dessa região do leste europeu, né, professor? Sem dúvida. Agora, aí a gente, para compreender a sua geração, vamos dizer assim, possa compreender melhor, a gente falava da Revolução de Outubro de 1917 e essa revolução ela teve consequências que foram para além das fronteiras russas e uma dessas consequências foi exatamente a instauração de um regime comunista na conhecida Iugoslávia. Né? Então a Iugoslávia ela funcionou de uma forma muito coesa durante o governo do Marechal Tito e essa mesma região então se esfacela a partir do momento que o general Tito deixa o poder e aí há também quase que ao mesmo tempo, dentro do mesmo contexto, a queda do Muro de Berlim, enfim. Então, aqueles processos de sístoles e diástoles que acontecem na cartografia internacional e, mais uma vez, a região dos Balcãs vai estar sujeita, vamos dizer assim, a problemas oriundos justamente dessas raízes que o professor aqui bem apontou no início do programa, problemas multiétnicos, problemas religiosos, muçulmanos, ortodoxos, russos, enfim. Então, há um melting pot de culturas e religiões que não tornam muito fácil a convivência entre os povos dessa região balcânica. A gente tem pouquinho tempo, acho que só 2 minutos para encerrar. Como especialista, como estudioso das guerras
Francisco, você acha que o Tratado de Versalhes, que foi esse tratado principal que deu fim à guerra, está lá o germe, está lá o que daria início à Segunda Guerra, que foi ainda mais letal, ainda mais violenta, ainda mais sangrenta? Na verdade, eu acredito que a Primeira e a Segunda Guerra, ela tem apesar de serem um processo histórico diferente, uma vai subsidiar a outra, né? Então a gente vai ver, eu gosto muito de citar o Keynes, que foi fez parte como inglês da parte de finanças para se chegar a um acordo em Versalhes, e ele abandona, porque diz que o inglês ele não era um europeu do continente europeu, né? Ele era um europeu da ilha inglesa. Então, inclusive, a gente for olhar, a Itália, ela não participou o seu pleito, ele não foi visto. O próprio Japão, ele se retira o Wilson, o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele retrai, não é, doente. Então, o final de Versalhes, ele não vai ser o motivo da Segunda Guerra Mundial. Ele vai dar espaço para que novos grupos de pensamento radical, né, esse afloramento desse nacionalismo extremo seja redundante dentro da Alemanha, que vai dar espaço para a Segunda Guerra Mundial. Eu ainda digo que se a gente tivesse uma concepção de que a Primeira Guerra Mundial, seu resultado, ela não tivesse essa culpabilidade que a França, praticamente a Inglaterra, impôs à Alemanha, talvez o mundo hoje, tal como conhecemos, seria diferente. Só para os telespectadores, há um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, do Keynes, onde ele trata exatamente de forma detalhada essas ações, vamos dizer assim, muito firmes contra a Alemanha, que são propostas essencialmente pela França. Francisco Miranda, professor Marcelo Medeiros, professor Paulo Chaves, muito obrigado pela participação aqui no Opinião Pernambuco. Agradeço em nome da nossa audiência. O Opinião Pernambuco termina aqui. Obrigado por assistir e até o próximo programa.